Olá, seja muito bem-vindo ao estúdio da IMA, aqui no Campinas Innovation Week, este grande evento de tecnologia e inovação. A gente continua aqui fazendo a cobertura da feira, mostrando as pessoas que estão passando por aqui, fazendo palestras e, claro, conexões para falar sobre esse tema tão importante. E hoje eu recebo aqui duas pessoas, que é o Rodolfo de Santi, o diretor de desenvolvimento e inovação. Seja bem-vindo. Obrigado. E também o Alexander Barros, que é fundador da ChatVault AI, que é palestrante também e aqui fez uma palestra sobre agentes de IA, é certo? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero que a gente comece falando, porque aqui a gente está numa feira, no maior evento de tecnologia e inovação do Brasil. E aí vocês dois, como grandes conhecedores, né, dessa área, eu queria que vocês começassem falando da importância da gente ter uma feira como essa, que conecta pessoas, traz pessoas de diferentes segmentos para estarem juntos nesse ambiente de inovação. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, o evento está maravilhoso, né? Parabenizar aí a Campinas Innovation Week, o pessoal que organizou o evento está maravilhoso, as palestras também estão muito boas. E indo direto para o assunto, eu acho que é super importante ter esse tipo de evento, porque a parte de inteligência artificial, principalmente a generativa, que está se tornando muito comum agora, muitas pessoas ainda não conhecem, acham que é somente o ChatGPT e alguns ainda não tiveram contato. Sim. Mas isso é uma nova revolução que nós estamos vivendo, né? E eu diria que a gente está muito preparado para essa revolução, porque comparado com as outras que nós tivemos, né, industrial e tudo mais, a gente não estava preparado, como o Brasil, estou dizendo. Na época a gente não tinha a infraestrutura necessária e não tinha o capital para investir, nós ficamos para trás. Então essa é uma revolução que eu acredito que a gente pode surfar, a gente pode tirar proveito, pode tirar o Brasil da segunda divisão do mundo da IA. Por quê? A infraestrutura a gente tem, são os data centers, os links de internet com outros países, como os Estados Unidos, onde muita parte das inteligências artificiais generativas são criadas, né, as LLMs, que são os Large Language Models, e também a questão de investimento. O custo não é alto. Então, assim, eventos iguais a esse, principalmente para os mais jovens, se conectarem com essa tecnologia, estarem preparados, eu acho que é essencial, não só para o futuro de Campinas, mas para todas as regiões, todas as cidades aqui da região poderem estar se atualizando do assunto. E você, Rodolfo, que é o diretor de inovação da IMA, né, que é responsável por toda a tecnologia aqui da prefeitura e para outras cidades também. Como é que você enxerga essa feira, esse ambiente de inovação? Então, essa feira é um grande hub de convergência de ideias, de talentos, de tecnologias, de soluções. Quando você coloca todo mundo junto, as ideias, elas fluem, acontecem. Todo mundo que passou por esse evento, que teve um contato, assistiu palestras, conversou com as startups, viram e vivenciaram, experimentaram as soluções que tinham à disposição ali, saíram com uma cabeça diferente, com um mindset diferente. E isso que faz toda a diferença. Essas pessoas, ao longo da sua jornada, vão se encontrar, vão fazer negócios, vão trocar ideias e desenvolver novos produtos e soluções. E isso é um movimento constante. A solução, a tecnologia, a mudança da tecnologia, ela é constante. Não acontece do dia para a noite num evento simplesmente. As pessoas saem daqui diferente de quando entraram. Sem esse dúvida. É o poder da convergência que esse evento traz para a sociedade de Campinas e para o Brasil inteiro. E de fato, né, Alexandre, como você começou a falar, a IA é a grande tendência, a grande... não é nem tendência, na verdade, né? Porque já está se consolidando. Mas é o assunto do momento. Conversei com muitas pessoas aqui e você fez uma palestra sobre agentes de IA. O que isso quer dizer exatamente na prática? Bom, vamos lá, uma boa pergunta. Para quem não conhece o que é agente de IA, a gente pode simplificar dizendo que é um funcionário digital ou uma pessoa digital com ampla capacidade, conhecimento, multi-idiomas, que podem fazer atividades simples e complexas, desde um atendimento, um suporte, uma venda, em qualquer nível de empresa. Não estamos falando somente de grandes empresas. Hoje, um agente de IA, qualquer pessoa pode entrar numa plataforma igual a nossa, da ChatVault AI, e em 15 minutos criar um agente de IA para o seu negócio. E esse agente de IA, ele está em qualquer pequena, média, grande empresa e também no órgão público, para fazer qual tipo de atividade? Atender o cidadão, tirar dúvidas, registrar pedidos, agendar serviços e esclarecer dúvidas que às vezes dependia de um humano para fazer. Só que aí a gente sabe que as pessoas trabalham em horário comercial, tem uma limitação. Então esse agente de IA, ele tem toda uma base de conhecimento, que pode ser ali por serviços de 156, por exemplo, da prefeitura, ele tem toda aquela base de conhecimento, tem acesso aos sistemas da prefeitura para agendar um serviço, para consultar um protocolo,
para gerar um boleto de IPTU assim por diante e tornar o atendimento 24/7 de forma humanizada, empática e rápida, porque você não precisa esperar alguns minutos para ser atendido. Então, em resumo, o agente de IA é como se fosse uma pessoa digital com amplas capacidades de te ajudar ali a resolver um problema de forma humanizada e empática. E Rodolfo, uma das coisas que mais chama atenção aqui, eu não sou especialista como vocês, mas pelo que eu estudei, pelo que eu ouço e também pelo que eu entrevistei aqui, é que a IA, de fato, ela tem uma grande aprendizagem, um potencial de aprendizagem, claro que eu estou falando de modo mais leigo, né? Mas ela capta muitas informações e ela é muito personalizável justamente por isso, né? Porque ela consegue fazer conexões, consegue entender, e isso no serviço público, imagino que seja de fato uma grande ferramenta, porque a gente tem muitas necessidades e muitas demandas diferentes. Exatamente, isso acaba sendo um copiloto para o próprio servidor público, para executar melhor as suas atividades. Ao contrário do setor privado, onde se discute muito que a inteligência artificial vai acabar com os empregos, isso é uma nuvem que paira sobre essa questão toda. No setor público é diferente, porque ele vai potencializar o servidor público para que ele consiga executar de forma melhor, mais personalizada, como você bem disse, o serviço para o cidadão, que é o foco principal. E a gente pensando, por exemplo, né, numa prefeitura como a Prefeitura de Campinas, que é muito grande, de uma cidade que é uma metrópole, né, a única metrópole que não é capital, imagina o quanto que isso pode realmente facilitar o serviço do servidor e também o atendimento da população. Exatamente. Exatamente, e isso, mais importante, né, 24/7, você não depende mais de segunda a sexta. Então, você acordou domingo de manhã, puxa, tô sem meu boleto do IPTU, você pode ter um agente de IA do outro lado, entendendo a sua demanda, pegando as informações, que pode ser por texto ou por áudio, e te atendendo uma demanda, sem precisar esperar, ir numa fila, assim por diante. Por favor. O cidadão e o profissional, contabilista, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, todos aqueles que têm que interagir com um órgão público, com algum departamento da prefeitura, ele consegue, através da inteligência artificial, resumir a sua jornada dentro do site da prefeitura, ou então descobrir o que fazer dentro de uma situação. Em vez de ele abrir um protocolo, esperar um chamado e acontecer alguma coisa, ele pode ser atendido pela inteligência artificial, através de um agente de IA especializado na sua área de negócio. O agrônomo vai ter um agente especializado para a área de negócio dele, o arquiteto, o idem, o contabilista também. Eu não consigo emitir uma nota fiscal eletrônica. O que eu faço? Você vai perguntar para o agente de IA. Ele vai resumir para você de forma personalizada, entendendo qual é o seu problema. Então você não vai precisar passar por um agente humano que vai ter que interpretar uma montanha de dados para poder ajudar aquele cidadão. A IA, como você bem disse, ela já lida muito melhor com volumes grandes de dados e vai fazer interconexões também. Um aluno, o pai de aluno, o professor, o educador vai ter um atendimento personalizado com uma IA que lida com educação, que faz uma interconexão com uma IA que lida com saúde, para poder aproximar as duas áreas, para poder resolver problemas que são comuns. O aluno que está na escola, realmente ele tem uma situação ali que, por exemplo, você pode identificar que aquele aluno não tomou a vacina ou então está passando por alguma dificuldade. Então você já pode fazer as interconexões com a área da saúde para fazer o tratamento proativo daquela criança, daquele cidadão. Então, isso tudo vai fazer com que o gestor consiga fazer um planejamento melhor da sua cidade, também fazer um planejamento melhor das ações que a cidade tem que prover para o cidadão ao longo de cumprindo a sua missão como estadista, como prefeito, como gestor público, exatamente. E como é que isso está sendo implementado? Já começou, a gente já tem resultados, como é que está funcionando esse projeto dentro da gestão pública? A IMA, juntamente com a ChatVolt, fizemos uma parceria estratégica que foi fruto de mais 6 meses de lapidação, de provas de conceito e de todo o processo da Lei 13303 para a gente poder formar a parceria. Estamos aqui falando conjuntamente porque já temos assinado o contrato e podemos fornecer para Campinas, e já estamos programados para começar as implementações de inteligência artificial generativa conversacional, que é o que todo mundo conhece hoje em dia como... É o chatbot antigo que virou agente de IA. Agente de IA, isso. E para poder apoiar tanto o servidor público como o cidadão nas tarefas de você descobrir o que tem de serviço público, como a ser atendido melhor por ele. Então, e também a gente consegue, através da IMA, atender qualquer município brasileiro. Através da Lei 13303, a IMA pode vender direto para os órgãos públicos, comercializar direto aos órgãos públicos para melhorar a eficiência administrativa desses órgãos.
tanto federal, estadual, como também, claro, municipal. Excelente. E esse projeto, eu imagino, porque a IA também, ela tem uma infinidade de possibilidades, algumas, aliás, a maioria a gente nem ainda conhece. Vocês imaginam que isso pode, que esse é um início, mas que esse projeto pode ter desdobramentos? Como é que vocês veem o futuro disso tudo que vocês estão começando a planejar e a implementar nas prefeituras? Bom, fazendo um resumo bem rápido, a IA generativa a gente teve acesso em 30 de novembro de 2022. Nós estamos apenas 2 anos e 7 meses que ela foi criada. Mas ela já trouxe, né, ela foi liberada, na verdade, né? Ela já trouxe um benefício gigante para a construção de riqueza, de PIB, de automação, de processo, de criação de empresas. Nós estamos só no começo. Na verdade, eu diria que o finalzinho de 2024 e esse ano de 2025 está sendo o período dos agentes de IA. Porque hoje, até uma pesquisa recente da McKinsey, 78% das grandes empresas globais já estão automatizando, colocando agentes de IA em pelo menos uma função. E depois das grandes empresas, depois das médias empresas, o órgão público está começando a entender como um agente de IA vai resolver o problema, vai melhorar a satisfação do cidadão, vai atender melhor e vai desafogar, né, o trabalho público, porque imagina, quanto mais habitantes, quanto mais cidadãos na cidade, mais trabalho eles têm. E aí a estrutura pública ela não cresce proporcional à população. E essa IA, ela vem como uma tecnologia, igual veio o computador, igual veio a internet. Então, assim, é uma revolução e em todo o processo que a gente está falando de atendimento conversacional, suporte dentro da prefeitura, a gente consegue automatizar isso e colocar um agente de IA. Então, eu enxergo que a gente está só no começo. As empresas e os órgãos públicos ainda estão descobrindo esse potencial de como tirar valor, de fazer atendimento e melhorar a vida do cidadão. E Rodolfo, na IMA também imagino que a IA deva ter outros desdobramentos, outros projetos. Como é que está sendo o uso da IA na IMA? Como é que são as prospecções para o futuro? Bom, a gente já tem vários internos grupos de trabalho desenvolvendo soluções com inteligência artificial. Acabei de vir agora de uma prova de conceito, não é com o parceiro da Chatvolt, mas com outro parceiro. Posso falar aqui, a Huawei, né, que é um parceiro nosso também, que a gente fez uma prova de conceito com inteligência artificial embarcada em uma tela interativa, para fazer com que você faça a contagem e a chamada de alunos de forma automática. Olha só. Então isso já tá capilarizado dentro das nossas equipes. As equipes nossas estão desenvolvendo com ferramentas de inteligência artificial, né? E agora já temos um compêndio de ideias. Não posso divulgar aqui todos, claro, mas todos os nossos produtos vão ter embarcado ou um agente de inteligência artificial conversacional, ou então ele vai ter de alguma forma um aprimoramento nas funções que nós conhecemos hoje, que são clássicas dos softwares. Clica no menu, clica no botão, função tal, digita alguma coisa, tudo isso vai ser feito de uma forma muito mais rápida, automatizada, com o recurso de inteligência artificial embarcada. É difícil você medir o futuro. Vou fazer aqui uma analogia rápida com a internet, para aqueles que têm hoje 40 anos, 35 anos, que seja. Quando a internet começou, todo mundo não sabia o que fazer com aquilo. É verdade. Não é verdade? Você tinha um portal, um site, e ali você se limitava. Depois surgiu a internet 2.0, que você podia conversar, podia colocar dados na internet, e depois agora já chegou a internet 3.0 e estão falando de 4, 5.0 para frente. A internet, as coisas, elas começam a tomar corpo, modificar a sua proposta até a original, porque as pessoas vão começar a colocar outras funcionalidades. A ideia que as pessoas trazem para o ecossistema, tanto como a internet como a inteligência artificial, vão fazer com que ela tome rumos que a gente nem sonha hoje que será. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente falar de futurologia, porque tudo pode mudar daqui a um mês. É verdade. E a coisa está acontecendo de forma muito rápida com a inteligência artificial. Isso é um ponto que a gente conversa nas nossas reuniões na IMA, porque assim, a gente usa IA generativa para construir uma nova IA generativa, um novo sistema. Então, quando você tem algo que é disruptivo, né, eu sempre brinco nas minhas aulas que no mundo da IA generativa, o mês tem 4 dias, só para você entender a proporção da velocidade. Então, mesmo atuando na tecnologia 24 horas por dia, eu não consigo me manter atualizado, e não vou conseguir mais, porque a velocidade está muito rápida. A gente tem novas LLMs, que são os Large Language Models, como o ChatGPT, saindo todos os dias, novas versões, então a gente não consegue acompanhar. O que a gente tem que fazer é escolher as melhores, tirar proveito e gerar resultado. E isso está evoluindo tão rápido, porque você usa algo que é disruptivo e torna ele exponencial usando ele mesmo para criar uma nova versão. Então hoje nós estamos falando de agentes de IA na prefeitura ou em outros órgãos do governo que vão resolver problemas que a gente está enxergando agora. Mas talvez daqui 6 meses a equipe da IMA vai assim, poxa, mas eu posso usar
essa tecnologia, por exemplo, da ChatVolt, para resolver esse outro problema. Exato. E automatizar processos também. Então, não é só o atendimento que você torna ele humanizado. E quando a gente está falando de agente de IA, para quem não conhece, é importante deixar claro, agente de IA não é um chatbot. Porque o chatbot é aquele que a gente conhece dos bancos, de convênio médico, você tem que escolher 10 opções, você escolhe uma. Aí você vai andando, no final você fala, pô, tô me sentindo num labirinto, e você não resolve o problema. O agente de IA não, você chega e já fala, olha, preciso do meu boleto do IPTU. Ele vai te identificar, vai trazer o boleto, aquilo que você teria que antes abrir um protocolo, esperar 5 dias úteis para receber um retorno. Às vezes, agora você vai ter em questão de segundos. Então, essa é a grande mágica. Usar algo que é simples, rápido de ser implementado e não custa um absurdo. Coisas que nós estamos discutindo lá na IMA, fazendo POCs. Se tivesse que fazer há 3 anos atrás, qualquer POC, né, que é uma prova de conceito, ou qualquer agente de IA, não ia sair menos de 100 mil dólares, porque tudo é em dólar. Mas, com o advento da IA generativa, né, que é a partir lá de 2022, a gente começa a ver, poxa, eu consigo fazer uma POC de um dia para o outro, testar, validar, aprovar, mostrar para o órgão público, ele fala, perfeito, aprovei. É mais ou menos assim. Exatamente. Né? Exatamente. Mas tem uma questão importante. Tudo no governo tem uma certa regulação. Sim. A preocupação grande que nós temos hoje no Brasil é quanto ao sigilo, à confidencialidade dos dados. A lei LGPD, ela impõe alguns limites. E está saindo agora um marco civil da inteligência artificial. A IMA, como órgão de governo, ela tem a obrigação de preservar essas questões legais. E nós já estamos antenados com a lei do Marco Civil da Inteligência Artificial e já temos até um comitê, um departamento interno que trata de assuntos sobre LGPD e compliance. E no âmbito das nossas ações relacionadas com inteligência artificial, a gente está carregando todo esse arcabouço de conhecimento legal para que os nossos clientes tenham segurança de usar a inteligência artificial dentro da lei para que não tenha nenhum tipo de problema. Inclusive a curadoria das LLMs a gente vai fazer baseado nesses princípios legais. Excelente. Enquanto vocês estavam falando sobre isso, eu fiquei aqui pensando o quanto é importante, por exemplo, essa parceria que tem o know-how da IMA, que é, né, ligada à prefeitura, com toda a tecnologia, com o seu conhecimento, o quanto de fato essa conexão e essa parceria ela é muito frutífera, né? Porque você está falando, por exemplo, do Marco Civil da internet, né, da inteligência artificial, você é especialista em inteligência artificial, e aí quando vocês conseguem, né, estar juntos, o desdobramento são esse tipo de projeto que vão trazer muita eficiência para a gestão pública. Sim, esse é o nosso propósito. E a gente sempre conversa nas nossas reuniões que, na verdade, o nosso indicador de desempenho, ou indicador de qualidade, é quando o cidadão, depois do atendimento, fala, uau, tive um atendimento maravilhoso que eu nunca tive antes e foi feito por um agente de IA. As pessoas até às vezes me questionam, mas as pessoas não vão achar ruim de ser atendido por um agente de IA? Pela nossa experiência, não, que as pessoas querem resolver o problema dela. Elas querem ser atendidas, querem ser ouvidas e, no final das contas, resolver um problema ou um serviço. Se você faz isso de forma humanizada, empática, que a IA faz muito bem, e você atingiu o objetivo, perfeito. Né? A gente tem que colocar o humano naquilo onde ele é mais criativo, onde ele é mais produtivo. Sim. Coisas repetitivas a gente deixa para a máquina, não é isso que a gente faz até hoje? Sim, sem dúvida. Então a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que foi feita lá atrás, na época da Revolução Industrial, depois com a internet, depois com o celular. Apenas para efeito de comparação, a energia elétrica, quando foi criada, tinha um movimento contra ela, porque as pessoas poderiam morrer eletrocutadas e era muito mais seguro iluminar a casa com querosene. Imagina você iluminando a sua casa com querosene, você não aceitaria. E teve uma resistência muito grande. A parte das máquinas também, Revolução Industrial também. Quando veio os computadores, também veio uma resistência. A internet também. Mas tudo isso levaram décadas e algumas delas muito mais anos. Só que, quando a gente fala da IA generativa, nós saímos em menos de 5 dias... em menos de 5 dias, 1 milhão de pessoas estavam testando o ChatGPT lá em novembro de 22. Em menos de 2 meses, a gente tinha 1 milhão de pessoas testando, 100 milhões de pessoas testando a IA generativa. Então, a gente saiu de 1 milhão em 5 dias para 100 milhões em menos de 2 meses. Quando a gente olha para isso e fala, compara com outras tecnologias, como a internet, o smartphone levou 17 anos para todo mundo ter acesso. A IA generativa, ela está fácil. Quando a gente olha para isso e fala, poxa, imagina a nossa evolução, principalmente na parte da educação, na área da saúde, na área de serviços. Há 2 semanas atrás, os Emirados Árabes Unidos liberaram o ChatGPT Plus, que custa $20 para cada um, para todos os cidadãos
dos Emirados Árabes. Olha só. Compara como vai ser uma criança que estuda numa escola onde tem IA generativa como aliado para aprender, ajudar a evoluir, com uma criança que não teve acesso à IA generativa. Sim. É uma nova calculadora, se a gente parar para analisar. É verdade. E eu acho que isso que você está dizendo, né? O brasileiro tem também, né, uma tendência digital, né? Nós somos os número 1 nas redes sociais, né? A gente gosta, acho que, claro que a gente está falando de uma mudança geracional, né? Dos mais novos. Então, esse dado que você traz, por exemplo, né? Do uso do ChatGPT de 1 milhão para 100 milhões, muito rapidamente, tem a ver com a gente. Por isso também, eu imagino que esse tipo de projeto pode ter uma aderência muito grande. Eu concordo totalmente com você. Os brasileiros são chamados early adopters. A gente se adapta muito rápido e gosta de tecnologia. Então foi assim com o WhatsApp, foi assim com as redes sociais. Só que tem um parênteses muito importante para a gente incluir. Os jovens estão utilizando com muita frequência, está crescendo muito rápido. Mas tem um ponto interessante. A IA generativa ela é tão inclusiva que ela traz as pessoas com mais idade também. Então em muitos países, as empresas estão contratando profissionais sêniores que já estavam aposentados de volta, porque essas pessoas têm muito mais bagagem, têm muito mais conhecimento para fazer com que a IA seja mais produtiva. Então eles têm um background. Os jovens são muito bons para usar tecnologia, isso a gente não tem que questionar. Só que às vezes eles não têm bagagem, eles não têm informação, não têm histórico, não têm currículo, vamos chamar assim. Tem repertório. Exatamente, essa é a palavra correta, não tem repertório. E a pessoa mais velha, ela sabe como pedir, como organizar. Então às vezes quando você coloca uma pessoa com mais idade, que tem esse conhecimento, ela fala, pô, era isso que eu queria. Então a gente vê hoje muitas pessoas, até mesmo idosos, se relacionando com a IA generativa para resolver os seus problemas, para questionar, para fazer atendimentos, até mesmo questões psicológicas. Hoje a gente tem muitas IAs generativas preparadas, claro, por psicólogos, psiquiatras, para serem IAs de suporte psicológico. Então, assim, a gente tem que usar o bom da tecnologia. Sempre vai ter alguém falando contra, reclamando, da mesma forma como foi com a energia elétrica, o carro, a internet e tudo mais. Mas a gente tem que tirar o que tem de bom e trazer resultado para a humanidade como um todo. E estamos falando aí na área pública, vamos melhorar a vida do cidadão, vamos ajudar ele com os atendimentos. Sem dúvida. E o cidadão ele já está consciente disso também. Assim como essa rápida mudança que há de poucos usuários para muitos usuários em muito pouco tempo, está dominando todo o Brasil, né? Então, o cidadão do mais comum ao mais graduado, ele ou usa, já ouviu falar, e vai começar a cobrar os seus governos, as suas prefeituras, os seus políticos, vamos chamar assim, sobre serviços com IA embarcados, para que sejam mais rápidos. Então, vai chegar um momento em que você não ter um serviço público movimentado ou apoiado por inteligência artificial é algo que seria a mesma coisa dizer que um serviço público retrógrado do século passado. É verdade. Faz parte da evolução, né? E agora eu queria saber de vocês, do outro lado, né? Por exemplo, como é que serão, na verdade, ou estão sendo, os funcionários também precisam de ser treinados para essas novas tecnologias. Isso é um desafio? Como é que vocês enxergam essa questão? Bom, do nosso lado, eu sou meio suspeito. Porque você é da área de tecnologia. Porque a minha empresa, ela é AI first. Ou seja, tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente pensa, como que a IA pode fazer por nós? Eu tenho uma equipe de humanos, claro, né? Todas as pessoas da minha equipe, mas tudo que a gente vai implementar, processo, atendimento, a gente tem assim, opa, um agente de IA pode resolver isso? Então a gente tem agente de IA para atendimento, para suporte, para ajudar a criar o agente, para fazer orçamento, para levantar escopo, para fazer postagem no Instagram, responder comentário no Instagram, responder no Instagram e assim por diante. Então, até para programar, a gente tem uma IA que nos ajuda a criar a nova versão do nosso sistema. Então, toda semana a gente tem uma versão nova. 50% a 60% dessa versão ela é criada por IA e revisada por humanos. Daqui a pouco vai ser 70%, depois vai ser 80%, assim por diante. Mas olhando também um pouquinho da minha experiência, que eu trabalhei 24 anos na área de recursos humanos, eu diria que é muito importante a gente ter uma capacitação das pessoas para entenderem o que é a IA, reduzirem o medo, ou eliminarem o medo da tecnologia e entenderem que a IA vai transformar eles em super colaboradores ou em super funcionários públicos, porque eles têm do lado deles um funcionário super capacitado 24/7 para ajudar ele. Então a gente tem que trabalhar muito o que a gente chama de gerenciamento da mudança. Quando a gente vai fazer uma implementação de um projeto, primeiro a gente tem que começar com a capacitação, gerenciar a mudança, baixar expectativas, gerar uma confiança neles na tecnologia, ao invés de simplesmente implementar a tecnologia. Então é muito importante a capacitação de todo mundo. Não importa se é empresa pública, se é privada, é trazer como que a IA vai gerar resultado. Da mesma forma que fomos as outras mudanças, quando chegou o computador, quando chegou a internet, as pessoas tinham medo, vou perder emprego, porque agora tudo é feito pela internet, assim por diante. Mas é uma constante evolução, a gente não pode parar no tempo. E como você disse, o Brasil ele está na frente. Tem pesquisas do Google que mostram que a gente está à frente, a gente está 54% de pessoas no Brasil que responderam à pesquisa já usaram IA generativa em 2024. Quando a gente compara com o mundo, 48%.
É pouca diferença? Mas é uma diferença. Mas é uma diferença. Então a gente tem potencial de ir no topo, porque a gente tem pessoas que gostam de tecnologia, a gente tem a infraestrutura e não é absurdo, não é tão caro igual eram as outras revoluções. E nós estamos em Campinas, né? Só para exemplificar que é a capital da ciência, tecnologia e inovação. CNPEM, Unicamp, né? Então, de fato, além de tudo, a gente tem essa estrutura que a cidade também e a região, né, nos proporciona. Nós estamos lá na IMA vivendo o salto nesse momento. Nós estamos embarcando IA nos nossos processos. Nós temos nossos objetivos estratégicos incluir IA dentro dos nossos processos internos, administrativos, para fazer esse encurtamento de processo que a gente está falando aqui, né, para acelerar as atividades de forma que elas fiquem menores, mais rápidas e mais eficientes para todos. Então a gente está vivendo esse momento dessa transição. Agora, dentro das nossas equipes técnicas, como são engenheiros de software, analistas de sistemas, eles já têm isso no sangue, então eles vão atrás dessas tecnologias já há algum tempo, assim como eu também, mas eles já implementam no seu dia a dia. O que nós temos que fazer é conduzir, canalizar essa energia deles, dessa vontade, do conhecimento que eles estão agregando de forma individualizada para dentro de um processo que seja produtivo dentro do desenvolvimento de software. É inevitável. O que a gente fala, assim, em geral, é que o desenvolvimento de software, aí já existem inteligências artificiais que fazem programação de computador, falando de forma genérica. Sim. Então, o que você tem que fazer? Parar de programar da forma como você programava o computador há algum tempo atrás. Rebuscado, detalhado, linha por linha. Não, isso a IA já vai fazer por você. Você tem que pensar no produto, na qualidade, no teste, na segurança da informação. Que ao mesmo tempo a IA está ameaçando não só quem trabalha, né, quem é o desenvolvedor, mas está ameaçando todo um ecossistema de tecnologia. Porque estão se desenvolvendo tecnologias de invasão, de ameaças digitais baseadas em inteligência artificial. Como é que você combate isso? Sim. Com inteligência artificial. Exatamente. Então não tem como você fugir da inteligência artificial. Não tem como você contornar essa tecnologia e esse avanço. Então a gente está preocupado hoje em implementar a inteligência artificial dos nossos processos para que os processos sejam mais rápidos, mas também mais seguros. Então esse é um grande desafio que a gente desenvolve ao longo desse tempo. Excelente. Rodolfo, Alexander, foi um prazer receber vocês aqui. Parabéns pelo projeto, tenho certeza que vai ser muito sucesso. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E eu sou a Lilian de Souza, esse foi mais um podcast aqui do Campinas Innovation Week.